dia, bonitinha. Bom dia, bonitão. Aí, vamos começar mais um Manhã do Rony, assim, juntinhos? Como sempre eu falo aqui, eu amo meu trabalho. E sabendo que você vem para esse nosso encontro de todos os dias, eu fico ainda mais feliz. E por isso, a gente sempre busca levar para você o melhor. Você quer ver? Você usa óculos? É bem difícil conhecer alguém que não tenha ao menos um dos distúrbios de visão. As causas não são totalmente esclarecidas, mas sabe-se que, na maior parte das vezes, existe associação com a genética. Para esclarecer isso, ou mais sobre isso, eu vou receber daqui a pouco o oftalmologista Dr. Alim Feres Neto, esse bonitão que aí está. Agora imagina só esse prato. Namorado em crosta de ervas, musseline de batata baroa, perfumada com pesto de manjericão. Imaginou? Esse é só um dos que a chefe Flávia Itália veio preparar aqui. Inclusive, o cardápio que ela montou é uma ótima opção para um jantar que você pode preparar na sua casa. Um belo cardápio. Nós vamos conferir isso aqui também e relembrar as principais personagens. Ah, e a bonitinha da Paola Preto. Tá ali, ó. Prontinha para te levar as notícias da manhã. Daqui a pouquinho, você me espera, né? Avisa a vizinha, o maridão, os filhos, o cachorro, o papagaio, que eu volto já já. E que o programa de hoje está bom demais. Estamos de volta e com um programa super especial feito para você. Vamos ter na cozinha Namorado em Crosta de Ervas. Falaremos sobre os distúrbios da visão. E eu vou ter um super papo com a atriz Gabriela Duarte. Mas agora, vamos saber das notícias com a bonitinha Paola Preto. Deixa eu dar a volta hoje. Olha, tá tudo hoje marcado, tá... olha. Aí, A produção agradece, veio certinho. Bom dia. bom dia, meu amor. Certo? Tem notícia boa hoje? A gente vai falar de saúde e vai falar de educação também. Ótimo. É boa, são coisas boas, são coisas boas. Rony, é o seguinte, você com certeza já ouviu falar desse exame que eu vou falar aqui, que é polissonografia, certo? Já pensei em fazer. Já pensou em fazer? Então, polissonografia, agora você sabe, né? Tem mais de 12 mil brasileiros aguardando na fila para fazer esse exame do sono. Quê? Sim. Mas pois esse do SUS, né? Exato. É porque esse exame, ele é fundamental para diagnosticar distúrbios do sono. E em todo o Brasil, desse tamanho que é o Brasil, há apenas cerca de 100 centros do SUS que realizam esse tipo de exame. Enquanto isso, há mais de 12 mil brasileiros que seguem na fila aguardando por sua vez. Uau. A polissonografia descobre condições como a apneia do sono, por exemplo, que caso não seja tratada, ela pode levar a diversos problemas de saúde, como pressão alta, tem chance maior de infarto, diabetes, doenças do coração, dificuldades de concentração, entre outras. Então, o ronco, ele pode ser um indicador da apneia. Geralmente, um ronco ocasional não é motivo para se preocupar. Porém, em quadros de ronco, junto com outros sintomas, como irritabilidade, cansaço extremo, sonolência ao longo do dia e paradas de respiração ao longo da noite, podem sim indicar que tem algo errado. Então, muitos pacientes que precisam investigar tais sintomas, tais causas, moram em estados do país que, por exemplo, não possuem esses centros que realizam o exame. Então, quer dizer, fica complicado para a população, né? Como fazer o diagnóstico, como se tratar? Claro. Na verdade, quer dizer, eu acredito que tem muita gente que, assim como eu, hoje eu estou mais desencanado, né, como se diz. Mas, na verdade, eu tenho um problema de ter, às vezes, sonolência durante o dia e grande dificuldade para dormir. Então, esses exames ajudam nesse sentido, né? Ajudam. Você Mas tem que passar uma noite ali, a coisa, né? quer dizer, a ajuda vai ser medicamentosa de qualquer maneira, né? Sei Mas lá. aí, pelo menos, você tem um diagnóstico certeiro, Perfeito. sabe como tratar, né? É importante, né? Agora, pelo SUS, aí fica nessa dependência de uma fila, imagina, 12 mil que se sabe, né? Que sabem que uau. precisam fazer o tem exame. gente que não... Tem gente que nem tem essa informação. Enfim, agora, falando ainda de saúde, mas é o seguinte, um mês após o governo lançar a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a CIPTEA, mais de 4 mil pedidos já foram recebidos.
Então, essa medida ela pretende facilitar a identificação da pessoa com TEA, propiciando mais rapidez em serviços públicos de saúde, educação e assistência social. A Lei Romeu Mion, de 2020, obriga estados, Distrito Federal e municípios a fornecer a identificação gratuitamente. Segundo a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a solicitação deve ser feita pelo site específico ou então pessoalmente, na única unidade do Poupa Tempo do Canindé, que é a única que está fazendo esse serviço presencialmente aqui na Zona Norte de São Paulo. A ideia é que depois outras unidades façam esse atendimento também, mas por enquanto essa é a única que faz esse atendimento. Então, se você quiser fazer isso online ou presencialmente, ela tem o mesmo efeito, você precisa dos mesmos documentos e do mesmo processo, né? Para obter a carteirinha, você precisa acessar o site ciptea.sp.gov.br, faz o cadastro com os dados pessoais, o laudo médico e foto, e aí depois de aprovado, o pedido permite o download do documento oficial para impressão. A Ciptea tem validade de 5 anos, mas a família deve sempre manter os dados cadastrais atualizados e, ao ser renovado, o número de identificação deve ser mantido o mesmo, assim como o RG. O Poupa Tempo do Canindé, que é esse único que eu falei que está fazendo o serviço presencial, fica na Avenida Cruzeiro do Sul, 1100. O processo é validado pelo atendente com a entrega imediata do documento. E as exigências do documento são os mesmos de quando você vai fazer online. Então, tem aí 2 opções. Você sabe, isso existe, se não me engano, há 3 anos, né? São 3 anos que foi montado isso. Sim, é 2 E eu vou dizer uma coisa, eu acho isso tão sensacional, que as pessoas com necessidades especiais, o próprio autista, por exemplo, que em muitos casos ele tem um cérebro tão mais impecável do que até o nosso, né? Verdade. Grandes pianistas, enfim. Grandes gênios. Grandes gênios, né? Então eu acho que isso é um gol. E é uma coisa que cada vez se descobre mais, né? Porque muitos adultos acabam descobrindo, às vezes, que tem essa condição porque vão investigar dos filhos. E a gente não tinha esse diagnóstico antes. Então, é uma realidade que vai ser cada vez mais comum. Então, exatamente. É bem importante que isso esteja acontecendo. Não, meu neto tinha síndrome de Tourette, de La Tourette. Sério? É. O meu neto amado, né, que é o Stefano, que mora hoje lá em Portugal. E muito cedo nós começamos a pesquisar aquela coisa toda. O cara está curado hoje, está aí. Pois é. Quanto antes feito o diagnóstico, antes consegue terapias e ajudas, né? Então, isso aí. É muito legal. Outra notícia, essa foi boa. Essa foi boa, né? Eu também gostei. Agora, falando sobre educação, termina hoje o prazo para convocação dos alunos na lista de espera do Fundo do Financiamento Estudantil, que é o FIES, do primeiro semestre de 2023. Então, os candidatos têm 3 dias após sua pré-seleção para complementar a inscrição no site do programa. Então, precisa ficar atento, porque quem perder esse prazo, gente, não consegue o financiamento e desde o dia 21 de março que os nomes na lista de espera têm sido divulgados. Vale frisar que, além da nota do Enem, o sistema do FIES também considera a seguinte ordem de prioridade ao selecionar os alunos aprovados. Primeiro, candidatos que não tenham concluído o ensino superior e que nunca tenham se vinculado ao FIES. Depois, candidatos que não tenham concluído o ensino superior, mas já tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil, com todas as dívidas pagas. Depois, candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo FIES. E então, candidatos que já tenham concluído o ensino superior por meio do FIES com as dívidas pagas. Mas quem ainda tiver débitos no programa não poderá se inscrever. Então, hoje é o último dia, quem precisar tem que correr atrás. Corre, porque um país sem educação, na minha opinião, não pode ser chamado de país. É isso aí. É isso. Venha cá, meu amor, já foram, né, as notícias? Gostou das de hoje? Foram boas, Hoje foi né? bom, hoje foi bom. Hoje foi bom. Aliás, sempre é bom. Sempre né? é bom. É bom até a gente mandar um recado aqui para quem está nos assistindo. Eu vou dizer uma coisa. Neste programa, você jamais verá escatologia, pornografia ou sangue. De preferência, coisas boas, né? É isso. Que combinam com você, Rony. Muito elegante. Bom, vamos falar de um problema que atinge a muitos. Vamos lá. Bom, tem uma estimativa da Organização Mundial da Saúde que aponta que cerca de, houve o número, 285 milhões de pessoas no mundo têm a visão prejudicada, sendo que a maioria dos casos poderiam ser evitados ou podem ser tratados. No Brasil, o último censo demográfico feito pelo IBGE identificou mais de 35 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade visual.
Hoje nós vamos receber o oftalmologista Dr. Halim Feres Neto, que é nosso parceiro já e que vem nos esclarecer sobre os distúrbios da visão. Os mais comuns, naturalmente, né? Dr. Halim, obrigado por ter vindo. Como é que estão as coisas? Tudo bem, Rony? Tudo Obrigado bem? pelo convite. Imagina, estamos juntos. Nossa, olha isso aqui. Tudo excelente? Tudo excelente. Uau. Bom, vamos falar então dos distúrbios de visão, os mais comuns. Acho que a primeira coisa é a gente falar de miopia, que é o mais comum, né? Seu olho está vermelho, hein? Eu estou com um pequeno derrame aqui. Eu tenho de vez em quando isso, uma coisa simples. Depois a gente vê. Fechou. Aí. Já ganhou uma consulta. Obrigado, querido. Então, vamos ver, falar das características da miopia, hipermetropia também, astigmatismo. Vamos falar essas três são as mais comuns, né? Desses, o mais comum é a miopia. Tá. A miopia, o número é um pouquinho maior do que esse que a gente viu ali, de quase 300 milhões. Você está brincando? Eu vou te falar que hoje em dia cerca de 20% do mundo é míope. Meu Deus, são quase 8 bilhões de pessoas. Então seria 1 bilhão e 600 mil. Calma lá. Com uma tendência até o ano 2050 de metade da população do mundo virar míope. 4 bilhões de pessoas míopes? Por que isso? A miopia tem aumentado por algumas questões. A gente sabe hoje em dia que tem muitos estudos já mostrando a relação entre falta de exposição à luz do sol e a miopia. Ah, é? Então a gente fica mais dentro de casa, fica mais tempo em tablet, celular, computador. Detesto isso tudo. E aí isso aí acaba estimulando um aumento da miopia. Tem um estudo chinês que saiu no final de 2000, e a gente está em 2023, no final de 2021. Esse estudo é muito grande, acompanha 120 mil crianças na China. E eles tinham lá um número de idade entre 5 e 8 anos em que 5% eram míopes, na população chinesa toda, pré-pandemia. Pós-pandemia, repetiram o estudo. Então, algumas crianças saíram porque cresceram, apareceram outras. Aquele número de 5% pulou para 20% entre 5 e 8 anos. Uau! Falta de exposição à luz do sol. Bom, nós temos aqui na bancada, inclusive, um olho. Vamos abrir ele aqui para mostrar como o nosso olho é por dentro. Aqui. Caiu o cristalino? É a córnea. O cristalino eu já tirei para ficar mais fácil de ilustrar. Tá. Então, eu, por exemplo, eu tenho presbiopia, como qualquer pessoa acima de 40, 50 anos tem, né? Mas não tem nenhuma dificuldade de enxergar longe. Agora, de perto é que bula de remédio, é difícil essas coisas, mas essa hipermetropia também, que parece que todo mundo que eu falo, eu tenho hipermetropia, eu tenho... Tem essas doenças mais... Quais são as diferenças entre uma e outra? Mais entre hipermetropia e presbiopia? Não, pode ser. Então vamos lá. São tantas, puxa vida. Não são tantas, são 3, mas a presbiopia que é um pouquinho diferente. Então, quando a gente fala de miopia, hipermetropia ou astigmatismo, o problema está que a imagem entra por aqui e deveria, num olho de formato, tamanho normal, a imagem bater aqui. Então, ela bate nessa lente, tem o cristalino que eu tirei. Depois que a imagem bate nas duas lentes, ela devia se encontrar aqui como se fosse um filme de uma máquina fotográfica. Aqui seria o quê? O nervo óptico? Aqui é a retina. Retina, tá. Aqui é o nervo óptico, que vai receber toda a imagem da retina e levar lá para o cérebro. Tá. O problema é que quando alguém é míope, a imagem não se forma aqui, a imagem se forma aqui no meio. Então, não está no foco. Aí, como é que a gente faz? Pega um outro óculos, uma outra lente e coloca aqui. Aí, soma o poder dessa lente com essa, com a de trás, e aí a imagem vai bater no lugar certo. Esse é para miopia, esse aqui? Esse aqui é da Fernanda. Ela é para miopia. Aliás, todos são da Fernanda. Fê, olha aqui. Nossa. Onde estou? Quem sou? É terrível. Fica tudo embaçado. Esse dela é miopia e astigmatismo, que ela me contou. Tem outros jeitos de resolver isso, né? Então, a gente pode resolver com óculos, pode resolver com lentes de contato. Tá. Na sua visão, o que é melhor? Discutível isso, né? Não tem melhor. Acho que sapato é melhor para você, Rony? O confortável. O confortável, mas cada situação às vezes pede um, não é? É. Você não vai com esse sapato para praia e não vai para um casamento de chinelo. Não vai, né? Claro. Então, eu acho que a gente tem momentos ali onde a lente de contato é mais interessante
onde os óculos são mais interessantes. Agora, uma pergunta absolutamente imbecil, mas passou por mim agora. A pessoa pode ter essas doenças todas juntas ao mesmo tempo? Pode. Como assim? Pode. Porque a gente Mas vai ter que usar 3 óculos? Como é que é? Não. Não, dá para usar... Esse é meu aqui. Tá. Eu também já fiz mais de 40 e agora eu também tenho a dificuldade para perto. Tá. Então, no meu óculos, por exemplo, ele é multifocal. A parte do meio para cima ali é para longe, que Não é consegui me adaptar. Não? Eu vou com o comum aqui. Ó. Vou colocar o meu também. É isso aí. Estamos de óculos, perfeito. Os 2 de óculos. Sabe que a pauta é de óculos, né? Olha, a gente vê tudo bem melhor, né? Não de é? perto. Oh, que coisa. Agora, com a idade, isso pode piorar? Pode. A visão de perto, a gente tem um músculo dentro do olho que está aqui. Esse músculo aqui, que é a musculatura ciliar. É um músculo que ele faz a gente mudar o foco. Então, quando a gente está olhando para longe, esse músculo está relaxado. Tá. E para olhar para perto, ele traciona. Com a idade, ele vai ficando mais frouxo. fraco. Tá. E aí o que acontece, né? A gente começa a precisar de mais ajuda para tracionar e focar de perto. Entendi. Aí tem a dificuldade para perto. Porque, na verdade, isso aqui é uma lupa, né? É. É uma lupa. Você usa óculos, Paola? Não, mas engraçado. Tudo bom, doutor? Chegou uma dúvida, vocês estão falando sobre o grau aumentar, né? Se você não usar óculos e tal. Chegou uma dúvida que foi o que aconteceu comigo, e eu não sei muito bem por quê. Que é da Eliana de São Paulo. Ela disse, doutor, eu tinha hipermetropia com 0,75 de grau. E no último exame a médica disse que estava em 0,25 e não precisava mais usar óculos. É comum isso acontecer? Isso aconteceu comigo também. Interessante isso. O grau pode oscilar, né? Eu sempre falo, às vezes quando é uma diferença pequena, vamos dizer até de meio grau, igual a Paola, é uma calibragem, vai. Não vamos dizer aí que aumentou, diminuiu. Às vezes tem uma calibragem dentro do nosso organismo, né? Então oscilações pequenas podem acontecer. O mais comum é que a hipermetropia aumente com a idade, não diminua, mas eventualmente de um exame para o outro, às vezes num exame estava dilatado, no outro não estava, às vezes estava melhor dilatado, no outro nem tanto, então pode ter essas alterações. Eu sempre falo o seguinte, Paola, que na verdade se você está confortável, meio grau de diferença, não precisa nem trocar os óculos, sabe? Porque a gente está acostumado, a nossa musculatura, como eu falei, ela é forte. Então consegue compensar diferenças pequenas muitas vezes. Mas sim, pode acontecer de diminuir, como pode acontecer de aumentar, que na miopia geralmente aumenta. Ele estabiliza, não? Para perto estabiliza geralmente ali depois dos 55, 60 anos, a presbiopia. A miopia geralmente estabiliza perto dos 20 anos. Uau! E qual é o tratamento para isso? Óculos, Tá. lentes de contato, cirurgia refrativa. Ouviu, Paola? Ouvi. Você vai fazer cirurgia refrativa? Não pretendo, não pretendo. Tem mais perguntas, doutor? Tem perguntas aqui. A Luanda, de São Vicente, ela falou, bom dia, gostaria que o doutor respondesse sobre as lentes ICL. Tenho 9 graus de miopia e 1,75 de astigmatismo. Tem restrição de práticas também de esporte, surf, natação? A lente ICL é uma técnica que é um pouco mais nova, onde a gente implanta uma lente dentro do olho da pessoa. Tipo Então, catarata? Na catarata a gente tira o cristalino para colocar a lente no lugar, né? A lente ICL não, ela é uma lente fásica, uma lente que mantém a lente da catarata lá dentro. A gente pode colocar ela atrás da íris ou na frente da íris. Geralmente a gente faz isso em pessoas que querem operar, mas não tem um grau em que dê para fazer a cirurgia laser na córnea. Mas 9 dá, né, para miopia? Tem que ver como é que é a espessura da córnea dela. Às vezes dá, às vezes não. Dá, tá. Né? Já está meio no limite. Tá. A lente ICL, depois de colocada, como a espectadora perguntou, pode fazer qualquer coisa, não tem limitação de nada, nenhuma atividade. Quando é, então, que a cirurgia é de fato indicada? Eu gosto de indicar a cirurgia laser primeiro, né? Em pessoas que têm mais de 20 anos, com um grau estável e olho saudável. Então tem que ter a córnea saudável e a retina saudável. Quais são as cirurgias que são feitas? Basicamente, quando a gente pensa em cirurgia laser, tem 3 tipos. Tá. Que a gente ou faz na superfície ou numa camada intermediária. E tem a cirurgia de ICL, quando a gente coloca uma lente dentro do olho, nos casos onde o laser ele não consegue fazer o grau total. E tem em outros casos também a cirurgia facorefrativa. O que é isso? Que é aquela que você me
já soltou a dica ali, né? Que é a cirurgia de catarata. Ah, tá. Quando a gente faz uma cirurgia de catarata, o que a gente consegue fazer hoje em dia? Consegue tirar a catarata e colocar uma lente intraocular lá dentro que já tira o grau de longe e de perto. Perfeito. Meu pai fez essa cirurgia e o cara começou a ler bula de remédio. Não tinha mais problema nenhum de visão, meu velho. O meu pai tem 71 anos, eu tenho 45. Ele lê melhor do que eu hoje em dia. Me respeite, menino. Eu tenho 78. Ah! E você, Paola? Você tem 15 anos de idade. Você é uma menininha. Ah, Rony. Deixa eu falar uma coisa, doutor. Tem uns 3 relatos aqui que chegaram que são muito parecidos. Um deles é a nossa querida Aline, aqui da produção. E faz mais ou menos um mês que ela está enxergando em um dos olhos como se fossem moscas pretas. E aí, é como se fossem moscas pretas voando. E ela queria saber, principalmente na claridade, o que ela pode fazer, se dá para entender o que pode ser isso. A gente tem, Aline, dentro do olho, um gel transparente que preenche o olho por dentro, para ele não ficar murcho, né? Às vezes, um pedacinho ou outro desse gel, ele opacifica e a gente enxerga uma mosquinha. Isso é super comum, 1/3 das pessoas tem. E aí é interessante, por que a gente chama de moscas volantes? Porque como está lá dentro, você tenta olhar, né? Aí você mexe o olho, ela mexe junto. Então parece estar sempre fugindo da visão. Ah, tá. Porém, eventualmente, isso pode ser uma coisa mais grave, relacionada ali com alguma área de tração na retina. Então, existe a possibilidade de ser aí um sinal de que a retina pode descolar. É raro, mas acontece. Então, nesses casos, quando acabou de aparecer esses pontinhos pretos... São os floaters, né? Isso. É muito importante passar no oftalmologista para dilatar a pupila. Pupila é esse buraquinho aqui, né? Então, o oftalmologista pinga um colírio para deixar isso aqui maior, dá aquela embaçadinha na vista, todo mundo que já fez sabe. Mas aí isso me facilita de jogar uma luz aqui dentro e enxergar a retina inteira para ver se tem alguma área ali onde está tendo tração, fragilidade que precisa ser tratada. Existe, de fato, um problema genético nessa história? Existe. Ou não? Existe? Existe. Uau! São 2 fatores, né? Tem a parte genética e ambiental. Vamos falar da genética. A gente sabe que filho de um pai míope ou uma mãe míope tem 50% já de chance de ser míope. Uau! Filho de 2 pais míopes, pai e mãe, tem chance aí de 2/3 de ser míope já. Meu Deus! Posso complementar? Pode, claro. Eu sempre falo o seguinte para os meus pacientezinhos pequenos. Tá. A mãe com óculos grosso lá, né, de 5 graus, então já tem uma chance aumentada ali da criança ter. E eu falo, mãe, seguinte, você chegou aí a 5 graus sem celular na infância. Então, o seu filho, além de ter o fator genético, tem esse fator ambiental que a gente sabe que influencia, então tem que tratar isso aí. Aí a gente conversa de limitar tempo de tela, mais importante ainda, aumentar tempo de exposição à luz do sol, para tentar aí minimizar esse aumento. Olha que coisa. E todo mundo com esse raio dessa tela na mão. Ah, eu não gosto disso, não. Você gosta, Paola? Eu? Você não. gosta? Tá com... Nem mexo, então. Tá com o iPhone aí na mão. É que a gente precisa, né, hoje em dia, não tem Sim. jeito, né? Perguntas chegaram? Tem. A Mari, do Guarujá, inclusive, ela é nossa telespectadora Tá. assídua, tá sempre aqui Beijo pra participando. você, Mari. Ela queria saber sobre o glaucoma, doutor. Como que aparece também? Se tem essa questão hereditária, se é grave, se tem cura. Glaucoma, então a gente vai sair um pouco do assunto miopia, falar de glaucoma, que é uma doença que é muito prevalente, né? Acho que é muito interessante a gente falar sempre que pode. Glaucoma é uma doença que sim, tem um fator genético importante, é um dos principais. Miopia alta é outro fator importante para o glaucoma, por acaso. E o glaucoma, a questão é que é uma doença silenciosa. Então, ela é uma doença que às vezes leva décadas para começar a mostrar os sintomas. Assim? Sim, porque até a gente começar a perder campo de visão, o que acontece é que a gente precisa perder metade das fibras nervosas de dentro do olho. Uau! Então, o ideal é, se a gente conseguir detectar antes, consegue tratar. Cura não tem, mas tem controle. Perfeito. Onde é que eu te encontro nas redes sociais? Eu tenho o Instagram. Meu Instagram é Dr. Alim, DRHA, 2 L's. Aquele ali? Aquele. @Dr. Alim. Perfeito. Obrigado mais uma vez, querido, por ter vindo. Obrigado Tanta pelo coisa que eu convite. queria te perguntar, mas televisão é isso. Corre. Volta. Combinado. Combinado, volta. Ó, agora é aquele momento
que você esperava? Você também, Paulo, esperava? Bonitinha! Bonitão! Uau! Você do Brasil inteiro que está chegando agora. Um bom dia. Aliás, bom dia! Bom, presentes em muitos pratos culinários no Brasil, até no mundo, os frutos do mar são consumidos principalmente pelo sabor e por possuírem uma alta quantidade de nutrientes, geralmente com baixo teor de gordura. E aí os frutos do mar são os queridinhos em meio às zonas litorâneas, sendo utilizados na gastronomia e em outros meios de comercialização, sem dúvida nenhuma. E olha, são cada vez mais apreciadas e consumidas. A verdade é que as receitas, todas elas, de frutos do mar, ganharam áreas de sofisticação e, com o passar do tempo, não só pela sua qualidade, mas também pelo trabalho de criação, da pesca, do preparo desse tipo de alimento. Quem vai nos mostrar isso na prática é esta bonitinha que aqui está, que é a Flávia Itália, que está de volta, meu amor. Bom dia. Isso, além de ser competente, você é de extremado bom gosto. Olha esse mise en place, olha a mesa, sabe? É isso que eu acho lindo. Não é só você fazer a grande cozinha, a grande gastronomia, é o que envolve. Como é que você se especializou em quê? A minha especialidade é frutos do mar. Mesmo? É. Eu adoro. Tá aí. E foi acontecendo, de verdade é a minha proteína preferida, uma das minhas proteínas preferidas. E aí foi acontecendo, eu quero aprender a fazer isso, quero fazer essa técnica e tal, mas assim, de verdade tudo nos pescados, no frutos do mar, na lula, no polvo. A minha pegada de verdade é essa. Na ostra. Na ostra. Amo. Eu sou caiçara, então a gente tem uma facilidade... você é caiçara? Eu sou de Santos. Isso já, então. Então a gente tem ali a facilidade de estar tudo fresquinho, de estar tudo acessível. Então, você vai essa é a morrer minha de rir pegada. com uma coisa que eu não devia nem contar aqui. No Rio tem um mercado de peixe. E há muito tempo atrás eu fui, há muitos anos atrás, fui garoto ainda, né? Aí eles estavam anunciando que tinham pescado que tinha acabado de chegar. Eu disse, tá, eu garoto ainda. Pescaram aqui na Baía de Guanabara, que é um esgoto hoje, né? Disse, não, acabou de chegar de São Paulo. Porque vem do litoral de São Paulo para o Rio de Janeiro. Olha, para o mercado de peixe lá. Que coisa engraçada, né? Enfim. Que bom, né? Que aí fica acessível para todo mundo, né? Claro. E essa coisa da afetividade? Culinária Então, afetiva que você faz? Eu acho que é um pouco do que você falou no início, né? A gente come primeiro com os olhos, a gente consegue reunir a mesa enquanto a gente come. Eu nunca fiz amigos, bons amigos, se eu não estivesse comendo. É sempre em volta da mesa, é sempre com uma comida boa, com comida caseira. Ou não é, Flávia? Por isso, a preocupação de estar tudo sempre arrumado. Não é para visita, eu acho que as pessoas têm que um pouco... A gente estava conversando, né, sobre isso. Em off, antes do programa começar. Eu acho que o carinho tem que ser para nós, para nossa família. Então, uma mesa posta, uma mesa colocada com carinho para o dia a dia. Acho que a comida dessa é até mais gostosa. Um simples arroz e feijão, fica tudo mais gostoso. Eu acho que a minha comida afetiva, comfort, eu acho que vem desse conforto de tempero, de colorido, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu sou sócio do seu clube, porque eu vou dizer uma coisa. Todo dia, Flávia, todo dia eu almoço, janto numa mesa arrumada, como você fez ali. Com flores, sabe, com... Faz a diferença, tudo, esse carinho. Nossa. Isso não é frescura, né? Não, Isso não carinho. Gente, com descanso de talher bonito, com, sabe, o porta-guardanapo bonito, com a louça bonita. Puxa vida, é tão bom comer. Faz toda a diferença. Não é? Faz toda a diferença. E com a companhia, puxa vida, que é melhor ainda. O que você trouxe hoje pra gente, Flávia? De entradinha, um mograbi. Vamos explicar o que é o mograbi. Você conhece? Conheço. Aqui, ó, deixei até esse aqui tá cru. Eu como cru também. Olha o barulhinho, o croque-croque. O mograbi é de origem libanesa. Então, ele é um carboidrato, vai na linha do arroz, do macarrão, né? Ele é cozido e aí a gente pode servir ele tanto como um prato principal, na proposta quente, ou na salada, numa entradinha como eu trouxe hoje. E aí ele agrega qualquer proteína, qualquer legume, qualquer verdura. Ele é bem
fácil de fazer combinações. As pessoas não conhecem muito romã. Você sabe origem que tem... bíblica isso aqui. Então, você sabe que, agora não me vem na cabeça, mas diz que toda fruta, toda romã tem a mesma quantidade de semente. 642, 600 e alguma coisa. Se você parar para contar, todas têm a mesma... Eu nunca fiz isso, mas que todas frutas têm a mesma quantidade de sementes. Será verdade? Você vai me induzir. Eu sou botânico e não sabia disso. Não sei se é verdade, mas... Eu tenho 2 pés de romã em casa. Eu vou me obrigar a contar. É 600 e alguma coisa. E eu passo para você. Não é possível, gente. E tá linda essa romã aqui. É uma delícia. Ela é azedinha, né? Bom, continuando. Além disso, você trouxe uma... Então, aí eu já me perdi. A gente vai de entradinha com o mograbi. O prato principal, eu fiz um leito de musseline de mandioquinha com o namorado, a crosta com castanhas e ervas, um pouquinho de molho pesto e uma farofinha aí para dar uma crocância no prato. De sobremesa, o sagu com abóbora, com especiarias. Não conheço. Mas aquele sagu branco? Sagu de coco. Sagu de coco com abóbora cozida nas especiarias e a farofinha para trazer um crocante, a farofa de caramelo salgado. Que eu já provei. Antes de começar, eu já comi tudo. Onde é que eu te acho nas redes sociais? Eu tô no Instagram, flávia.itália. Flávia.itália. Isso. Tá. Agora, vou dizer uma coisa. Por que razão você chamou isso aqui de mandioquice? Isso aqui, para mim, é batata baroa. Ainda tem a carioquice, né? Ainda tenho. Não, parece que em Santos também, né? É batata baroa? Não, mandioquinha também? Que é só em São Paulo. No Sul é batata salsa. Sim. E no resto do mundo é batata baroa. É isso. Ó, vou dizer uma coisa pra você. Melhor que ganhar um prêmio é fazer parte de um festival de prêmios que sabe exatamente o que você quer. Então, participe agora mesmo. Vamos capturar esse QR Code que está aí na sua tela? Vamos lá. É só você capturar esse QR Code ou, se você quiser, acessar o site, que também está na tela aí, ó. Esse www.redtvplus.com.br. Faça parte desse festival de prêmios. Você pode concorrer diariamente. Ó, os prêmios você pode concorrer diariamente. Ó, escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa. Eu adoro Alexa. E muito mais. Então, renove sua casa. Sabe como? Com um vale de compra de R$3.000. Ou invista no seu futuro com R$1.000 na sua conta digital. Tudo isso por apenas R$5 no Pix. Então, seja premiado de segunda a segunda. E ainda tenha a chance de ganhar um bolão de R$250 mil. A nova temporada do festival está trazendo novidades imperdíveis. Você vai ficar fora dessa? De jeito nenhum, né? Então, é isso aí. Muito bem, Flávia. Estou aqui. O namorado é esse aqui. Sim. Como é que você vai saber se o namorado não Olha, cuidado. já casou? Quando ele está casado, ele já está prontinho. Uhum. Pronto para comer. Tá. Para ser saboreado. Muito bom. Agora, você vai fazer uma música, eu sei. Desculpe, estou com... Não. Você veio para isso, né? Perdão. Tem que comer. Sim, mas é um absurdo. Está todo mundo reclamando já. Não acho. Estou sendo cultuado. O melhor... Coisa mais linda que está ali. Mas olha, essa é uma musseline que você vai fazer. É uma musseline. Tá. É. Explica o que é musseline, porque... Musseline, a gente pode dizer que ele é da família do purê, só que ele é mais cremoso. A gente traz a cremosidade dele através da manteiga e do creme de leite. O purê a gente não usa o creme de leite, a gente usa só a manteiga. Na musseline a gente já coloca a potência e a leveza, ao mesmo tempo, do creme de leite. Muito bem. Eu estou impressionado com esse sagu de coco. Como é que você faz isso? É fácil. Fazer. Em vez de você colocar ele para cozinhar na água, você coloca menos água, um pouquinho mais de leite, depois você coloca um pouquinho de leite de coco, você espreme o leite de coco até ele chegar no ponto certo. Uau! Coisa boa de ver. Bom, essa maravilha aí,
junto com doce de abóbora, eu não conheço. Eu conheço doce de abóbora, mas... Você gosta de especiarias? Muito. Eu coloquei um pouquinho de canela, anis, um cravo. Teve um pouquinho aí de especiarias para dar um punch. Sabe? Eu quero que você capriche. Você já caprichou, você é caprichosa, você é impecável. Porque hoje, a minha convidada de hoje é uma talentosíssima atriz. Ela é uma artista doce. Você olha para ela e vê que tem doçura no próprio rosto dela. E ela é amada entre os que a conhecem. Todo mundo que eu pergunto, conhece, né? Ela é um doce. Já abre um sorrisão. Lógico. Ela estreou na televisão, me lembro? Era uma menininha na Colônia Sicília, que era uma minissérie na época, se não me engano. Hoje, ela já tem mais de 35 anos de carreira e apenas 22 de idade. Eu não entendi isso até agora, mas ela teve personagens marcantes em obras de grande sucesso, como Américas, Os Sete Pecados, Passione, que esse eu vi, inclusive, Amor à Vida, entre tantas outras. Inspiração não faltou. Afinal, ela é filha de uma das maiores atrizes desse país. Minha convidada de hoje é a bonitinha da Gabriela Duarte. Você tem um rosto de menininha. Não levante, querida. Fica aí. Nossa, que prazer estar aqui. Quanto tempo, Obrigado, hein? meu. Tanto tempo. Estamos ficando clássicos. Como é que você fica com essa carinha de menina e diz que tem 35 anos de estrada? Pois é, 35 anos de carreira. E assim, né, feliz, mãe da Manuela e do Frederico. Isso que eu ia falar daqui a pouco sobre isso, porque, olha, eu super, hiper valorizo família. E você é uma mãe com todas as letras. Chegou a se afastar, inclusive, 3 anos para cuidar da Manuela, que eu sei disso. Tive que estudar a sua vida para não falar bobagem aqui, Isso. não é? Foi. Bom, nós vamos hoje conversar sobre a sua vida, a nossa vida, o meu carinho que tenho por você, a minha paixão por dramaturgia e a sua também. Escolhemos comunicação como nosso ofício e hoje é dia da gente brindar a isso. É de manhã, a gente não pode tomar vinho, nem champanhe, nem nada, então Um brinde. suco de laranja. Gabi, a sua mãe é uma das maiores atrizes do Brasil. Ela é uma referência, um ícone da teledramaturgia do nosso país. Ela te induziu a seguir essa carreira? Rony, essa pergunta é tão difícil, porque eu não sei, eu nunca sei responder. Já tentei buscar essa resposta algumas vezes, mas como saber, né? Desde que eu nasci, eu frequento esse ambiente, né? Os teatros, os estúdios, e de repente eu comecei a perceber que eu preferia, muito nova, assim, criança, que eu preferia ir para o teatro no final de semana do que fazer outras coisas que as minhas amigas, as pessoas da minha idade faziam. Eu tenho 2 irmãos, né? O André, meu irmão mais velho, e o João. E nenhum dos dois tiveram as mesmas oportunidades, as mesmas, enfim, foram criados da mesma forma e nenhum dos dois se interessou dessa forma. Então, é difícil responder, porque é claro que o ambiente familiar, né? O modelo, né? Somos mulheres, eu acho que a gente segue muito, né? Os modelos. E eu acho que isso até porque tudo... o André sênior é médico. O André é o mais velho? O André sênior, o pai. Ah! Então, não, cada um foi... O João está envolvido, meu irmão mais novo hoje é diretor. E está fazendo coisas lindas e tal, também seguiu, não como ator, mas está na teledramaturgia também. Porque, olha, existe essa história que falam muito da memória do DNA. Olha que bonitinha ali você. A você, Regina. Ô, meu amor. Achei lindo esse porta-guardanapo. Coisa mais linda, muito mesmo. lindo. Lindo como você, viu? Deixei o gancho da Gabriela mãe. Como é que é? Melhor coisa que me aconteceu na vida, melhor papel que eu tenho na vida, com certeza, é o de mãe. Da Manu e do Frederico. Maternidade é uma coisa impressionante de boa. É eu bom. também acho. Tem desafios enormes, imensos, mas tem muito
tem muitas compensações, tem muito amor. Eu sou uma pessoa que eu podia ter, assim, se eu tivesse 500 filhos, eu ia, sabe, a sensação que eu tenho é que eu ia dar o mesmo amor para todos eles, porque é muito amor, né? E a gente entende a dimensão desse amor. E é bom sentir o amor, o afeto, a troca do filho. É claro que, né, a Manu com 16, de vez em quando a gente se... Mas faz parte. Claro que faz. E ela é uma graça, ela é engraçada, ele também. São dois seres humanos, assim, maravilhosos. Parabéns. Ali, ó, tá vendo ali, ó? É, a Manu, olha lá. Oh, meu Deus do céu. A minha adolescente. O único problema é que crescem. Esse é o problema. Eles crescem. Podiam ficar mais um tempinho assim, porque, como dizem, né? Crianças pequenas, problemas pequenos. Exato, grandes problemas. O que é afinidades literárias? O que é isso? Afinidades Literárias é um projeto que eu tenho no Instagram mesmo. Eu e uma amiga, a Tatiana Vela. Durante a pandemia tivemos uma surpresa, assim, não muito boa, porque aquele período que todo mundo sabe, dificílimo e tal, e como a gente já gostava de ler, sempre gostou, a gente já tinha essa afinidade. Eu sou rato de biblioteca, eu sei o que é. E a gente, de repente, na pandemia eu falava assim, eu vou ler todos os livros que eu nunca li, porque tá tudo fechado, pandemia. Bem-vindo ao clube, eu fiz igual. Pois é, mas sabe o que aconteceu? Não consegui. E nem ela. A gente teve um bloqueio nesse sentido, acho que muito porque aquela realidade dura, e quando você via, você estava vendo os noticiários, você estava vendo os números, você estava acompanhando, enfim, né? Uma coisa difícil. E eu falava, eu vou me refugiar nos livros, e não consegui. E, de repente, eu e ela começamos a voltar a ler. Na mesma época, na mesma fase. Eu tô conseguindo, eu também. Poxa, o que você tá lendo? Eu tô lendo tal. E aí a gente criou um Instagram que chama Afinidades Literárias e que, assim, é simplesmente para dizer para as pessoas, ler não é nenhum bicho de 7 cabeças, sabe? Tipo, mas os grandes autores russos, não importa. Ler é hábito, é sentar, é se transportar para aquele mundo. Correto. Interpretar, né, aquela viagem que os livros, os autores te propõem. Na verdade, é a paixão que a gente tem pela literatura. É a minha paixão. Você ainda está fazendo alguma coisa aí, Flávia? Já fez tudo? Mas se você quiser, eu posso fazer alguma outra coisa. Eu quero a receita do sagu. Pode deixar, vou fazer. Tá bom, meu amor. Vou colocar no meu Instagram. Amor meu, Gabi, me diga, quais são os seus projetos futuros? Olha, eu tenho está acontecendo uma coisa muito especial na minha vida, que é em parceria com a Bruna Condini, que é jornalista. Estamos escrevendo um livro. Aí fica sempre essa coisa assim, mas é um diário, é um livro que você vai falar de você? Claro que sim, é uma autobiografia, mas também... Ninguém vai falar de você melhor que você mesmo. Pois é, e também a gente vai falar de identidade, que é uma coisa, né, Rony, que eu a vida inteira tive que entender. Como é que é esse negócio de ser você, né, tendo uma mãe com essa, enfim, projeção, com essa fama, essa pessoa forte, né, e você seguir a mesma profissão. Então, a gente está falando de identidade também, que é um assunto muito ligado a todos, todo mundo precisa ter a sua impressão digital. E, ao mesmo tempo, autoconhecimento, tem a ver com autoconhecimento. É um projeto que eu tenho muito carinho. Eu achei que fosse ser rápido, não é. É um processo que já dura 2 anos, eu estou muito feliz. Pesquisa, isso. E um mergulho mesmo dentro de mim, buscando as minhas coisas. Um documento, entendeu? Que eu quero compartilhar com as pessoas, quero entregar para o mundo, sabe? E o espetáculo? O espetáculo é um monólogo, provavelmente estreia. Uau! Adoro monólogo. Ai, que bom! Adoro! Eu estou muito apaixonada também por esse projeto. É um monólogo com a direção da Clarice Nisquier, que é maravilhosa. Sou fã da Clarice, ela resolveu embarcar nessa história com a gente. E chama O Papel de Parede Amarelo.
A gente vai falar de mulheres. Essa escritora Charlotte Perkins Gilman, do século XIX. Impressionante como ela conversa com a mulher de hoje em dia. Então, é isso. Quando estiver na véspera, você vem aqui de novo, me convida que eu vou estar lá. Com certeza, quero você lá. Obrigado, meu amor. Obrigada a você, Você é linda amei. por fora também. Você é maravilhoso. Sou Obrigado, sua fã Gabi. demais. Obrigado, amor. Paola, você é insuportável também. Obrigada. Flávia, volte, meu amor. obrigada. Você me fez muito feliz. Oh, meu me fez amor. mais. Olha, eu faço muito isso. Olha que lindo. Tá vendo? Bom gosto. É isso aí. Obrigada. E aí, Paola, como é que você tá, meu amor? Bem, a Alice de novo só me liberou uma cenoura hoje. Como assim? Não, não. É isso que eu tenho. Só me Cenourinha. liberou. Você só tem uma cenoura. Até amanhã.